Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o cientista político Antônio Lavareda entrevistamos o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, o professor Gessner Oliveira, para conversar sobre a economia brasileira no pós-pandemia. Muito obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. Espero que o senhor traga boas notícias hoje. Isso eu não garanto. Professor, antes da gente começar a conversar, vamos ver as telas que o professor Antônio Lavareda trouxe para a gente, por favor. Vamos ver. A economia no Brasil está no caminho certo ou no caminho errado? 27% no caminho certo, 64% no caminho errado, 9% não sabe ou não respondeu. Em relação à inflação, o país vai conseguir controlar o aumento dos preços nos próximos meses? 32% sim, 62% não, 6% não sabe ou não respondeu. Bem, professor, eu quero repetir para o senhor a pergunta que foi feita para as pessoas nessa pesquisa, né? O senhor está entre os 62% que acham que a inflação não vai ter uma solução, que o país não vai conseguir controlar os seus preços, ou entre os 32% que tem uma perspectiva mais otimista. E o senhor acha que a economia brasileira está no caminho certo? Então, eu queria fazer essa pergunta, se o senhor acha que a inflação veio para ficar, ou talvez o senhor tenha uma visão um pouco mais otimista. Olha, eu tenho uma visão, acho que um pouco mais otimista, no sentido de que eu acho que é possível passar por esse ano e pelo próximo ano sem chegar a um descontrole inflacionário com o qual nós convivemos tanto tempo. O Brasil teve uma experiência com inflação extremamente traumática. Assim, do final dos anos 40 até meados dos anos 90, nós vivemos meio século com uma inflação crônica e que culminou com um processo hiperinflacionário que só veio a ser controlado com o Plano Real. E depois, com muito esforço, foi mantido com preços mais baixos. Eu acho que nós não voltaremos a esse descontrole inflacionário, mas nós viveremos o ano de 2021 com uma inflação bem acima da meta, infelizmente isso já está contratado, e 2022 nós veremos com uma inflação alta que tem machucado muito, sobretudo as famílias mais pobres, sobretudo porque incide muito sobre preços de alimentos, que pesa no orçamento das famílias, mas nós temos condições de evitar um descontrole. Quer dizer, eu acho que a inflação vai ficar próxima do teto do intervalo de meta, então dos 5% no ano que vem, porém, sem um descontrole. Vai ser muito, muito difícil, mas não levando a um processo de inflação crônica. Ainda sobre a inflação, nessa questão, há quem diga, quem tem a expectativa, a partir do resultado do IPCA de setembro, que foi um pouco menor, foi 1,16, o mercado esperava 1,25, era a estimativa predominante. Há quem tenha lido nesse resultado um sinal, digamos, positivo, que esse sinal diria mais ou menos que a inflação já teria chegado no pico do processo desse ano e a partir de agora começaria a cair. Então eu gostaria de saber, primeiro isso, se você acredita que a inflação já chegou no pico e o percurso dela será declinante daqui para frente. Em segundo lugar, e associado a isso, uma pergunta mais direta. O Banco Central, o que pode fazer para combater a inflação é aumentar os juros, aumentar a Selic, como tem feito e como perspectiva fazer aí a curto prazo ainda. E o que é que o governo pode fazer para efetivamente ajudar a domar a inflação? Olha, eu acho que esse resultado do IPCA de setembro ainda não é o fim do problema. Eu acho que a gente vai conviver um pouco mais com a pressão inflacionária,
por ser um processo, na verdade, mundial. A gente está vivendo uma situação que é uma combinação de uma sequela da maior crise global que nós já tivemos na história econômica. Quer dizer, o ano de 2020 marca um choque que a economia mundial nunca teve de maneira simultânea. Quer dizer, nem na Grande Depressão, que foi bastante profunda, houve uma recessão tão generalizada e um choque tão generalizado na economia mundial. Então, a gente ainda está vivendo a sequela disso aí, está vivendo o trauma da saída da crise. E combinado com um dos maiores ajustes estruturais da economia mundial, que é o processo de descarbonização. Então, há uma mudança de preço relativo fenomenal. A Lavareda, Mônica, você ter uma mudança, uma transição da matriz energética, como a gente está assistindo, e as economias, a China, a União Europeia, os Estados Unidos, alinhados num processo de descarbonização, isso dá uma mudança de preço relativo fenomenal. Quer dizer, o que a gente está vendo em termos de preço de gás, as oscilações do preço do petróleo, as oscilações das commodities metálicas, é um choque muito forte. Ao lado disso, nós temos o que eu estava falando das sequelas do choque de 2020, da crise da Covid-19. Nunca houve uma desorganização tão grande nas cadeias produtivas, porque primeiro você teve aquela queda no segundo trimestre de 2020, que parecia que o mundo ia acabar. Vocês se lembram as projeções? Havia projeção do fim do mundo. Você imagina o que as empresas desovaram os estoques e replanejaram seus estoques lá para baixo. E logo após alguns meses, a partir de meados de 2020, você começou a ter uma recuperação bastante forte nos Estados Unidos, bastante forte na China, até um pouco antes, e que pegou várias cadeias produtivas sem estoques, sem matéria-prima, né? E, ao mesmo tempo, pacotes anticrise trilionários. Aí nem o New Deal nos anos 30, nem o Plano Marshall no pós-guerra são comparáveis aos pacotes que foram formulados nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na Rússia e assim por diante. Bom, consequentemente, você teve um brutal choque de demanda, um brutal choque de oferta e, diante disso, a gente vai conviver mais tempo com esse problema inflacionário. Um problema inflacionário nos Estados Unidos, uma pressão inflacionária grande. Desde o final dos anos 70, no governo Carter, você não tinha uma pressão inflacionária tão grande. Então, a gente, inevitavelmente, nos próximos 18 a 24 meses, a gente vai conviver com isso. Não é um processo temporário. E tem um movimento estrutural de mais longo prazo, que a gente se referia antes, que é essa mudança de preço relativo em função da transição energética. Então, essa combinação de sequela da crise da Covid-19, aliada às mudanças estruturais associadas à transição energética, vieram para ficar. E o Brasil recebe esse choque como um país emergente. Já tem uma volatilidade grande da taxa de câmbio e, além disso, tem os seus próprios problemas domésticos. Tem a oscilação dos ruídos da política, que vocês conhecem melhor do que ninguém, e tem a fragilidade fiscal. Diante dessa situação, inevitavelmente essa apreensão bate na taxa de câmbio e isso acentua ainda mais o movimento de preços. Como vocês mencionaram, o Banco Central não tem muitos instrumentos, ele tem a taxa de juros, que serve para uma parte do problema, né? Que ele serve para desaquecer um pouco, evitar
que haja uma demanda um pouco mais forte que possa pressionar preço, mas não resolve o problema da oferta, né? Não resolve o problema de falta de matéria-prima, não resolve o problema de redução de safra que bate no preço de alimentação, que bate na safra da cana-de-açúcar, que bate no etanol, que sobe o preço de combustível, etc. Então, infelizmente, vai ser um controle precário da inflação, que, como disse, não acredito que leve a um descontrole generalizado, mas que vai nos perturbar nos próximos 18 a 24 meses. Professor, eu queria falar um pouquinho, o senhor está falando de oferta, demanda e crise mundial, e eu queria que a gente, nesse contexto, entendesse um pouquinho a alta dos alimentos, que é o que mais afeta não apenas a população mais vulnerável, mas também a classe média tem sofrido e reclamado muito, né? Com essa explosão de preços de alguns produtos. A gente teve recorde de produção aí em 2020, quer dizer, a gente tem um aumento de demanda no exterior, então o preço em dólar, né? O dólar é muito alto, então a venda é muito atrativa para os exportadores. Ao mesmo tempo, a gente tem a população aqui com uma renda depreciada, né? bem menor, diminuindo. Então, a gente tem todo um contexto em que é atraente para os produtores exportarem. Mas vamos falar um pouquinho dos problemas, assim, de decisões que o Brasil tomou. Por exemplo, a questão dos estoques reguladores, né? Que, por exemplo, a soja já não é mais estocada, diminuíram muito os estoques. Esses estoques serviam para você injetar produto no mercado no momento de alta e fazer uma regulação dos preços. Então, eu queria que a gente... como é que se explica, né, a gente ter uma produção grande de alimentos e não ter alimentos? Faltar aí a gente aqui no Brasil e a gente ter os preços nas alturas. E por que não ter os estoques? Isso foi um erro de política, da política brasileira, que não começou nesse governo, começou antes até, né? Olha, Mônica, na verdade, como tem uma pressão forte de preços de commodities, você não tem não há muita alternativa do ponto de vista de decisão de política econômica e de decisão dos produtores, né? É claro que alguns países recorrem, o Brasil recorreu em alguns momentos algum tipo de controle de preço que não funcionou e não funciona. Alguns países é muito comum, por exemplo, na Argentina, recorrer a impostos sobre exportação, que também não resolve, acaba desestimulando o produtor e tendo uma repercussão negativa mais adiante, né? Então, quando o preço no mercado internacional de uma commodity como a soja aumenta, é inevitável que tenha uma repercussão interna, né? Sobretudo quando vem acompanhado também do aumento do preço do dólar. É um lado que tem ajudado o Brasil, de certa forma, o aumento do preço das commodities, porque as nossas exportações têm sido valorizadas e têm crescido, a gente tem uma boa projeção para o saldo comercial. Aliás, essa é uma diferença de uns tempos para cá. O Brasil tem tido uma dificuldade econômica grande, mas não tem o constrangimento externo, a crise externa que havia em crises passadas, né? Há um saldo comercial estrutural ligado ao nosso agronegócio. Agora, o que poderia ser feito, Mônica? Eu tenho a impressão que, do ponto de vista de estoque regulador, não seria suficiente. No passado, nós tivemos políticas de estoque, ações da Conab, etc., mas não acredito que seja suficiente para evitar as oscilações de preços que a gente tem. Na verdade, o que seria importante para pensar uma situação mais adequada para o Brasil, uma situação de preço mais adequada, é um aumento da produtividade da economia como um todo. Na verdade, o Brasil é muito cheio de gargalos, né? Então, a gente cresce um pouquinho
e os custos começam a subir. Por quê? Porque nós não temos ferrovias suficientes, a nossa matriz de transporte é muito desequilibrada. Isso para dar uma ideia, aqui para quem nos acompanha, cerca de 60% da carga é transportada por rodovias, o que é muito caro, é muito desequilibrado. A nossa integração dos modais, das ferrovias, com os portos, com as rodovias, nosso sistema de armazenagem ainda é precário. Então, com uma infraestrutura muito precária, qualquer crescimento um pouco maior eleva os custos imediatamente. Por outro lado, nós temos também muita repercussão, muita instabilidade e muita apreensão que acabam repercutindo sobre a taxa de câmbio. Então, isso nós poderíamos reduzir, nós poderíamos ter menos instabilidade, procurando ter uma política econômica mais estável, com menos surpresas. Então, por exemplo, no Brasil já tem várias dúvidas de como as coisas vão funcionar e a incerteza em relação ao futuro. Além disso, você tem dúvida de como será a estrutura tributária, se essa medida será adotada ou não. E os conflitos entre legislativo, executivo, judiciário também não contribuíram, geraram uma situação de apreensão que acabou levando a um patamar de preço do dólar que é maior do que aquele que os fundamentos da economia determinariam. Então, eu tenho a impressão que nós acabamos acirrando, acentuando oscilações que existem, que de qualquer maneira estariam aí, mas a gente acabou agravando essas oscilações e gerando uma pressão maior do que aquela que seria esperada. Professor, contemplando os segmentos econômicos, o IBGE, né, nas últimas medições publicadas, apontou que o declínio da indústria de setembro em relação a agosto, e de agosto em relação a julho, melhor dizendo, foi o terceiro declínio seguido, assinalado pelo Instituto, e o varejo em agosto em relação a julho recuou 3,1%, ou seja, um recuo bem além do que os analistas previam. Isso foi visto por alguns economistas como um sinal bastante preocupante com relação à evolução aí à frente do conjunto da nossa economia. Outros, mas houve também quem avaliasse que esse desempenho era mais ou menos natural por conta de uma migração para os serviços, migração do consumidor, da população para os serviços, agora diminuindo o consumo de bens, para e passo ao maior relaxamento, ao fim do isolamento social e à retomada das atividades normais. Como é que você vê? Em que bloco você se coloca com relação a isso? Olha, eu acho que a gente vai estar vendo e vai ver mais essa migração para serviços. E a indústria, ela acabou sendo prejudicada. Num primeiro momento, houve uma recuperação, como o ministro falava muito, uma recuperação em V. A indústria acabou recuperando relativamente rápido a partir de meados de 2020, mas a indústria encontrou os problemas que nós comentávamos antes, de muita falta de matéria-prima, que é menos problema de demanda e mais problema de oferta, né? E os serviços, eles sofreram muito, obviamente, com as restrições sanitárias, e começaram a se recuperar, e depois veio a segunda onda, novas restrições sanitárias, portanto, uma frustração daquela recuperação de serviços, e tudo indica, Lavareda, Mônica, que a gente vai ter
um último trimestre de 2021 melhor do ponto de vista de serviços. Quer dizer, de fato, as atividades de serviços estão voltando e as pessoas estão mudando o seu padrão de gasto. Há uma expectativa de uma volta da indústria de entretenimento, a própria indústria de aviação civil, de transporte aéreo, tem recuperado, né? Recuperado assim, em termos, ainda é um resultado inferior, 24%, 25% inferior ao pré-pandemia, mas já é uma recuperação bastante razoável. A minha expectativa é que haja uma recuperação, não, infelizmente, não suficiente para um crescimento maior da economia, assim, algo que fosse o início de uma trajetória de retomada sustentada, mas pelo menos a gente recupera. A gente foi lá embaixo com a queda de 4,1% do PIB em 2020, recuperamos, devemos crescer algo próximo a 5%. A última estimativa do FMI é até um pouquinho mais otimista, mas eu diria que 4,9%, temos a projeção com a qual a gente trabalha. Eu acho que a grande dúvida, não é, Lavareda e Mônica, é a perspectiva de médio prazo. Será que nós conseguimos entrar numa trajetória de crescimento sustentado? Infelizmente, e aí, voltando à sua pergunta do início, né, estamos no caminho certo? Eu acho que a gente ainda não encontrou esse caminho, o caminho da retomada sustentada. Nós encontramos o caminho de um crescimento modesto, que é o que é a perspectiva para 2022, que, na verdade, replica um pouco o que nós vimos em 2017, em 2018, 2019, um crescimento baixo, um pouco acima do crescimento populacional, mas não uma perspectiva de retomada mais sustentada. Para essa retomada mais sustentada, para esse caminho certo, ao qual você perguntava aí os respondentes da pesquisa, eu acho que há dois vetores que o Brasil tem potencialmente, mas ainda não realmente encontrou esse caminho. Um é a fronteira de expansão que a infraestrutura representa, né, que é justamente o que o Brasil precisa e que é uma fronteira de expansão de investimento. Outro é o da economia verde, um outro vetor de crescimento da sustentabilidade, da economia circular. Eu acho que o Brasil tem essas possibilidades, é algo que pode empolgar a nação em torno de um projeto nacional, mas ainda não encontrou um programa concreto, ainda não encontrou esse caminho. Mas esse me parece que é o caminho da retomada. Professor, eu queria perguntar para o senhor qual foi o papel, tem sido o papel do próprio presidente da República no agravamento ou não dessa crise econômica. Eu me recordo que no dia 7 de setembro, quando ele fez aquele movimento e conclamou os seus seguidores a irem às ruas e fez discursos que foram considerados golpistas e deixou todo mundo com a respiração ali em suspenso, né, pelas circunstâncias que ele estava criando, ameaçando desacreditar as eleições e tudo que a gente já sabe. O dólar subiu, bolsa caiu, quer dizer, qual é o papel da figura do presidente da República nesta crise? Mesmo com pandemia, com tudo, quer dizer, ele colaborou para que o cenário se agravasse? Olha, eu acho que o presidente, do ponto de vista da macroeconomia e da administração, essa administração difícil da política monetária, digamos, do combate à inflação, eu tenho a impressão que ele dificultou as coisas para o seu próprio governo. Nós tivemos algumas oscilações que não corresponderam a movimentos internacionais, que foram oscilações que corresponderam a problemas meramente domésticos, geraram dúvidas
Por exemplo, nós tivemos várias dúvidas em relação à política de preços da Petrobras, depois várias dúvidas em relação à questão da política, das eleições, que, como você falou, repercutiu sobre o preço do dólar. Muitas vezes o presidente reclamou de ações ou de impostos dos estados, etc. Só que o efeito que eles têm sobre os preços é muito menor do que uma variação da taxa de câmbio alguns pontos percentuais superior àquela que seria esperável pelo mero movimento do mercado. Então, eu acho que acabou agravando e dificultando essa administração da política macroeconômica. Por outro lado, algumas reformas importantes que poderiam gerar menor apreensão em relação à situação das contas públicas, como a reforma administrativa, uma reforma administrativa que racionalizasse a máquina pública, que reduzisse despesa, que apontasse para uma maior disciplina fiscal, acabou não tendo um apoio do presidente como seria esperável. Mesmo na reforma da Previdência, lá no início do governo, acabou, digamos, sendo... houve sinais ambíguos em relação a qual seria realmente a determinação do presidente. Há, por outro lado, do ponto de vista de algumas reformas, um andamento de certas... é preciso reconhecer que, por exemplo, houve o novo marco do saneamento, a aprovação de algumas medidas, o andamento de algumas medidas como a BR do Mar, mais recentemente o novo marco das ferrovias, a aprovação da nova lei de licitações. Houve uma série de mudanças importantes que foram realizadas, que tiveram uma participação muito grande do Congresso para isso, alguns sinais ambíguos do Executivo, mas, de qualquer maneira, faz parte de um programa que você não sabe bem se o governo quer ou não quer, mas faz parte de um programa que acaba tendo seu curso. Então, eu acho que muitas vezes o presidente acabou tornando as coisas mais difíceis para o seu próprio governo, né? A política econômica ficou teve muito mais desafios do que teria se não tivesse essa estratégia de um confronto permanente e de sinais muitas vezes ambíguos em relação a mudanças estruturais. Professor, você mencionou há pouco a projeção do FMI para o crescimento da economia brasileira para esse ano de 2021, 5,2%. E, inclusive, você colocou aí a sua perspectiva, que fica um pouco abaixo disso. O mundo, segundo as previsões do fundo, previsões agora emitidas nesse mês de outubro, o Brasil cresceria 5,2%, enquanto que o mundo, o conjunto das economias mundiais, cresceria 5,9%. Nós ficamos abaixo, mas não muito abaixo, né? 0,7 pontos percentuais. No ano de 2020, nós tivemos um desempenho, ou seja, nós caímos 4,1%, o mundo caiu 3,1%. Também nós tivemos um desempenho pior, mas não foi tão pior assim, nós ficamos ali a 1 ponto. Mas eu queria que você nos ajudasse a entender, professor, o que é que ocorre, o que ocorreu que leva, na perspectiva de 2022, o Brasil ficar tão diferente das outras economias. Ou seja, a projeção do fundo, provavelmente você concorda, ou com algo próximo disso, é de 1,5%, 1,5% apenas. A previsão do crescimento mundial é de 4,9%,
Ou seja, nós perdemos a proximidade com o restante das economias mundiais. Isso se dá com as economias emergentes, que vão crescer muito mais do que nós, com a economia dos países desenvolvidos, com a economia dos países da América Latina, das Antilhas, com os países da Oceania, os países da Ásia, até nós ficamos bem atrás de países como a África do Sul e Nigéria. O que ocorreu, professor, que o Brasil perdeu aí o rumo, perdeu a direção em relação ao ano que vem, que é exatamente o primeiro ano que os brasileiros acreditam e veem como o primeiro ano pós-pandemia? Essa volta do Brasil, na verdade, a gente está voltando para aquele crescimento muito baixo que nós já vínhamos apresentando, né? Porque, na verdade, o Brasil tem apresentado um comportamento da produtividade muito baixo. Nós temos, do ponto de vista da chamada produtividade dos fatores, nós temos essa produtividade tem declinado. E por quê? Né? Na verdade, porque o Brasil ele está com uma falta estrutural de capital, tanto de capital físico, eu mencionava a infraestrutura, né? Todo o capital físico necessário para o país ter uma produtividade sistêmica elevada, para que ele possa escoar sua produção, receber matérias-primas e rapidamente responder aos movimentos econômicos. E, mais importante, não é, Lavareda e Mônica, é capital humano. Na verdade, o Brasil tem perdido o passo da economia do conhecimento, do investimento em capital humano, para realmente ter um sistema educacional completamente reformulado, moderno e adaptado aos novos tempos. Nós estamos vendo nesse pós-pandemia um fenômeno que tem chamado a atenção de muitos estudiosos e analistas, que é o fenômeno de desemprego e falta de mão de obra, né? Há circunstâncias específicas, por exemplo, nos Estados Unidos, a circunstância de um auxílio que veio com a pandemia muito generoso, né? Um pacote, um país rico que foi capaz de dar um auxílio emergencial muito grande. Essas coisas são importantes, mas, na verdade, há um processo estrutural mais importante, que é a falta de qualificação da mão de obra para as novas necessidades da economia e para as novas necessidades da economia digital. Nós temos necessidades de pessoas muito mais capacitadas, pessoas com uma capacidade de uma versatilidade muito grande entre atividades, uma capacidade analítica, de programação, de conhecimento técnico, que, em geral, vários países não têm produzido. E o Brasil, na verdade, tem problemas históricos de falta de qualificação da mão de obra, e a esses problemas históricos se agrega um novo salto, a necessidade de um novo salto de qualificação, para o qual o Brasil sequer formulou alguma coisa a respeito. Então, nós, na verdade, continuamos com uma produtividade muito baixa. Para encontrar um caminho de retomada do crescimento, nós precisaríamos realmente aumentar essa produtividade. Nós precisaríamos ter uma capacidade de geração de pessoas qualificadas, de estímulo à inovação, aproveitamento do talento empreendedor do brasileiro, mas com condições mínimas que isso se reflita em aumento de investimento, em novas oportunidades. Então, essa energia empreendedora e de aumento de capital humano
que está faltando e que tem que ir para aquelas áreas que nós estamos falando. Eu acho que tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos, de certa forma, de uma maneira muito peculiar, a China, de maneira diferente, mas estão olhando para essas áreas. Eles estão falando, olha, precisamos infraestrutura e precisamos economia verde, onde tem muita inovação, onde você precisa muita inovação para conseguir cumprir as metas de descarbonização para 2030 e 2050. É essa visão de longo prazo que está faltando ao Brasil. Quer dizer, nós não temos um projeto de longo prazo. É impressionante. Eu fico estarrecido com as discussões, não é, Mônica Lavareda? Porque a gente fica discutindo, bom, o problema o preço da gasolina é aqui, tem o problema tem o problema aqui de inflação de alimento, etc. Mas a gente não está discutindo, bom, qual é o nosso projeto, quer dizer, o que a gente quer, por exemplo, em relação à nossa matriz elétrica, o que a gente quer para 2030? Quais são as nossas metas de descarbonização? Qual é a nossa agenda para a COP26? E como ela se articula a esses nossos problemas? Quer dizer, como nós podemos reduzir o desemprego, oferecer oportunidades de trabalho e melhorar a qualificação da mão de obra em uma agenda de infraestrutura e economia verde? Nós praticamente não discutimos sobre isso, né? A gente fica pensando, bom, como é que a gente vai reduzir o preço do diesel para o caminhoneiro não bloquear a estrada? Pelo amor de Deus. Quer dizer, a gente precisa de um debate muito mais profundo do que aquele que o nosso cenário político tem oferecido, né? Bem, professor, infelizmente chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Queremos agradecer muito a presença do senhor. Esperamos que o senhor retorne com melhores notícias, quem sabe, daqui a alguns meses. Muito obrigada, professor. Com certeza, Mônica. Foi um prazer, Lavareda, um prazer conversar com vocês. Você pode assistir a esse e a todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.